É isso mesmo que você leu. A partir dessa semana, Deltan Dallagnol se torna a nova vítima de perseguição do Alexandre de Moraes no STF. Vou te explicar a situação tintim por tintim, direitinho, desde o começo da história, mas antes, já se inscreve aqui no nosso canal para acompanhar os vídeos e a análise de política em primeira mão e ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Gente, essa história do Deltan ser investigado no STF é sim verdadeira, é sim novidade, é dessa semana, mesmo ele já não sendo mais deputado, tendo sido cassado. É uma vítima da perseguição do STF do Alexandre de Moraes. A gente viu nessa última semana Alexandre de Moraes voltando por condenar a Débora a 14 anos de prisão. A gente viu o julgamento do Bolsonaro no STF correr super rápido, em meses, em questão de poucos dias. Então a coisa está andando e o Alexandre de Moraes está rolando novas vítimas para serem investigadas, julgadas e perseguidas pelo Supremo Tribunal Federal, e esse caso não é diferente. Eu vou te explicar o que aconteceu desde o começo. Lá em 2023, o Flávio Dino ele ainda era ministro da Segurança e da Justiça do governo Lula. E ele subiu o Complexo da Maré para, segundo o próprio governo, ter uma conversa com uma ONG lá do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, sobre segurança pública. Isso em março de 2023. Depois que essa notícia foi veiculada, vários parlamentares de oposição criticaram essa visita do Flávio Dino ao Complexo da Maré, dizendo que isso só seria possível, só dá para subir o complexo com acordo com o crime organizado. Ainda mais porque ele subiu sem segurança armado, subiu muito tranquilo, como se ele estivesse visitando um parque. E aí todo mundo falou, olha, é impossível que o ministro do governo Lula, o ministro da Justiça e da Segurança, esteja com acesso liberado ao Complexo da Maré sem que o crime organizado tenha permitido. Inclusive vários policiais, secretários de Segurança Pública se manifestaram dizendo que era no mínimo estranho tudo isso. E o Deltan Dallagnol, mesmo já tendo sido cassado nessa época, falou que sim, era muito provável que houvesse um acordo do Flávio Dino com o crime organizado para que isso acontecesse. Ele falou isso na Jovem Pan e na CNN. E aí o que fez o Flávio Dino? Pegou todo mundo que afirmou isso e processou esses parlamentares por calúnia, difamação, inclusive racismo. Olha que curioso. Ele falou que poderia ser possível racismo porque as pessoas da comunidade ali, e ele também, são pessoas negras e poderia ser também racismo essas afirmações contra ele. E aí, o que aconteceu? Ele pediu ao Alexandre de Moraes que incluísse todos esses parlamentares no inquérito das fake news para que fossem investigados no Supremo Tribunal Federal e julgados ali também. Mas o caso do Deltan Dallagnol foi negado pelo Alexandre de Moraes por dizer que esse caso deveria ir à primeira instância. Essa acusação do Flávio Dino contra o Deltan aconteceu em abril, ou seja, um mês depois disso, mas o ministro Alexandre de Moraes decidiu que não deveria ser julgado no Supremo Tribunal Federal, deveria ser julgado em primeira instância, porque o Deltan não teria mais foro privilegiado, uma vez que ele foi cassado e perdeu o seu mandato. Mas o que acontece? No meio do caminho, o Alexandre de Moraes mudou de entendimento. Em março de 2024, o Alexandre decidiu pela manutenção do foro privilegiado para parlamentares que perderam seu mandato. Ou seja, se você já foi um parlamentar em algum momento da sua vida e foi cassado, perdeu seu mandato ou não se reelegeu, você ainda poderia ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele reinterpretou, fez uma interpretação da Constituição para colocar esses parlamentares na mão dele e poder perseguir eles e pressionar eles como ele bem entender, e foi o que ele fez aqui com o Deltan Dallagnol. Da mesma forma, ele fez isso essa semana também com o Ricardo Salles e com o Kassab. Trouxe processos dele de volta, dessas pessoas, de volta ao STF, para que ele julgasse e pressionasse elas politicamente. Agora a pergunta que fica é, onde está a imparcialidade da justiça e dos ministros no meio desse caminho? Ele simplesmente joga a Constituição no lixo e faz o que ele quiser da cabeça dele. Não tem lei, não tem regra, não tem ordenamento jurídico nenhum para o Alexandre de Moraes. Ele simplesmente pressiona e persegue os seus adversários políticos. E o que a gente entende é, bom, pelo jeito, Deltan Dallagnol está incomodando o Alexandre de algum jeito, para que ele traga esse processo de novo, do nada, só para ter algum processo contra ele ali. E vale mencionar que o Flávio Dino agora é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não é mais um ministro da Justiça. Ou seja, ele mesmo vai votar nesse caso? Será que ele vai se afastar do processo por se declarar uma parte ali? Ou não? Ou dane-se também, já está declarada a perseguição. A gente precisa acompanhar tudo isso, mas fato é que não tem como a gente aceitar esse tipo de coisa calado. Então, se você é contra a perseguição do STF, contra os seus opositores, você defende a causa do Deltan e o que ele afirmou, compartilha o máximo esse vídeo, para que as pessoas abram os olhos, entendam a ditadura do judiciário que a gente vive no Brasil e possam também tomar parte nesses nossos protestos
ir para a rua e pedir justiça e liberdade para os presos do 8 de janeiro, para as pessoas que estão sendo perseguidas pelo Supremo do nosso Brasil, tá bom? Não deixa de se inscrever aqui no canal e compartilhar ao máximo esse vídeo para que a gente possa continuar juntos denunciando os abusos do Supremo Tribunal Federal.